Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O milionário estéril chora de solidão, até que vê sua mãe e seus trigêmeos pedindo esmola. Em Manhattan, no topo de um arranha-céu de vidro e aço, vivia Richard Langford, um nome que revistas financeiras e investidores de todo o mundo elogiavam com admiração e inveja. Fundador da Indústrias Mednova, ele revolucionou tratamentos de ponta contra o câncer, implantes neurológicos e próteses inteligentes. Seu rosto aparecia regularmente na capa da Forbes, e suas palestras eram aguardadas como oráculos. Seu império se estendia por 4 continentes, seus bens pessoais valiam bilhões e seus escritórios, vilas e iates formavam um reino construído por uma única vontade. A sua. Ele tinha tudo. Tudo, menos o essencial. Aos 47 anos, Richard jantava sozinho em um apartamento de 740 metros quadrados suspenso no céu como um trono de gelo. Janelas do chão ao teto davam para a cidade, as luzes de Nova York se estendiam até o infinito, mas nenhuma risada infantil perturbava o silêncio abafado de seu palácio arejado. As paredes eram decoradas com obras de arte, mas nenhuma continha um único desenho rabiscado de um pequeno ser chamando-o de papai. Sua maior tristeza era não poder falar sobre isso. Ele era estéril. Uma sentença que caíra como uma guilhotina 10 anos antes, após uma série de exames médicos. O veredito era definitivo. Uma anomalia genética rara. Nenhum tratamento hormonal mudaria isso. Nenhum milagre da ciência, nem mesmo aquele que ele próprio financiou com milhões, poderia reparar esse vazio. Ele tentou de tudo: clínicas de fertilidade na Suíça, consultas particulares em Tóquio, doações anônimas de esperma e até mesmo o início do processo de adoção, que ele abandonou no meio do caminho, vencido pela tontura da própria solidão. Um dia, ele adotou um cachorro, um labrador preto que chamou de Winston. Mas até Winston ficou entediado nos amplos cômodos de sua cobertura e o confiou a um assistente. O silêncio retornou mais pesado que antes. Às vezes à noite, Richard acordava suando, com o coração batendo forte, com um sonho incômodo em que tentava alcançar uma criança, que desaparecia toda vez. Esse vazio não era apenas biológico. 20 anos antes, ele havia cortado todos os laços com a família. Na época, era apenas um jovem com sonhos e ambições grandes demais para sua pequena aldeia em Wisconsin. Seu pai morrera jovem e sua mãe, Margaret, uma mulher gentil, mas teimosamente religiosa, o criará sozinha com seus valores simples, humildade, trabalho duro e gratidão. Quando ele anunciou sua partida para Nova York, ela implorou que ele não perseguisse a glória à custa de sua alma. Sucesso, meu filho, não é o que você tem nas mãos, mas o que você dá com o coração. Ele riu. Sentiu-se insultado. Queria mudar o mundo. Tudo que ela via era seu pequeno jardim, sua igreja e sua sopa de domingo. Eles tiveram uma discussão violenta. Ela o chamou de arrogante. Ele a acusou de querer acorrentá-lo à mediocridade. Essa foi a última vez que ele a viu. Ele nunca retornou à ligação. Nunca respondeu às cartas dela. Mesmo quando ela escreveu para dizer que orava por ele todos os dias. E agora, em seu trono de vidro, Richard contemplava as luzes da cidade sem vê-las. Ele havia conquistado Wall Street, desafiado o sistema médico, dominado a tecnologia. Mas às vezes à noite colocava a mão na barriga, como se buscasse o calor da prole, e só encontrava o frio do mármore. Às vezes ele chorava, discretamente, sentado à sua mesa feita de madeira de oliveira antiga, de frente para 3 pratos vazios. Ele conseguiu. Sim, mas para quem? Numa manhã de inverno, o céu parecia mais pesado do que nunca sobre Manhattan. As calçadas brilhavam com uma camada de gelo, os transeuntes se apressavam com as golas levantadas, evitando olhares, os corações agasalhados como seus casacos. Richard Langford, vestido sobriamente com um casaco de cachemir preto e óculos escuros, saía discretamente de um restaurante com estrela Michelin na Quinta Avenida. Ele não gostava de chamar atenção. Naquela manhã, não havia comido quase nada. Seu apetite o havia fugido por semanas. O inverno, disse ele, estava congelando até seus pensamentos. Enquanto caminhava por um beco lateral para encontrar seu motorista, ele parou no meio do caminho. Uma cena comovente o deixou sem fôlego. Ali na calçada congelada, em meio ao trânsito indiferente da cidade, uma senhora idosa, com as costas curvadas sob um casaco de lã remendado, estava sentada sobre um pedaço de papelão encharcado. Ao seu redor, 3 crianças amontoadas, gêmeas, não, trigêmeas, talvez de 6 ou 7 anos, com as bochechas vermelhas de frio e os lábios rachados.
Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, algo entre o medo e a resignação. Um deles cantarolava uma canção baixinho. Uma canção de ninar. Não para si mesmo, mas para acalmar os outros dois. Brilha, brilha, estrelinha. À frente deles, uma placa meio apagada, escrita à mão. Fome. Sem abrigo. Uma oração basta. Richard sentiu uma pontada de desconforto, uma pontada no peito. Ele já tinha visto tanta angústia nas ruas, mas desta vez, algo o atingiu. Um detalhe. Uma voz. Um rosto. Um arrepio. Ele se virou para sair, mas algo o impediu. Ele voltou com o olhar fixo na mulher. Seu coração disparou. Sua respiração ficou curta. Ele se aproximou, lentamente. Incrédulo. A velha olhou para cima. Seu rosto estava enrugado, cansado, mas seus olhos castanhos não haviam mudado. Estavam cheios de gentileza e fé. Os mesmos olhos que um dia o consolaram quando ele caiu da bicicleta. Seu mundo desabou. Ricardo, ela sussurrou com a voz rouca, quase incrédula. A Capela Mor. Mãe. O sussurro ficou preso em sua garganta. Era Margarete, sua mãe. Aquela que ele não via há 2 décadas. E aquelas crianças, seus rostos, eram iguais a ele. O mesmo queixo, a mesma covinha no canto do sorriso. Era impossível. Inexplicável. E ainda assim, sem pensar, Richard fez um sinal para o motorista. Ajudou a mãe a se levantar e pegou as crianças no colo, uma a uma. Elas não resistiram, paralisadas demais para entender. Um silêncio pesado se instalou no carro aquecido. Margarete olhou para o filho sem dizer nada, com lágrimas nos olhos. Richard, no entanto, só conseguia olhar para suas mãos trêmulas. Para quê? Ele finalmente respirou. Porque você nunca tentou me encontrar. Ela colocou delicadamente a mão sobre a dele. Eu rezava todas as noites, Richard. Mas você não respondia mais. Então, aprendi a amar em seu nome. Para não odiar a ausência. Ela contou. Alguns anos antes, ela conhecera Emily, uma jovem grávida de trigêmeos. Abandonada, sem família, sem recursos. Margarete, embora vivesse frugalmente em um asilo, estendeu a mão para ela. Ela a abrigou, alimentou e a acompanhou até o hospital. Mas Emily morreu no parto. As crianças permaneceram. 3 corpinhos, 3 gritos de vida. Margarete não hesitou. Ela os criou como se fossem seus, apesar da pobreza e da idade. Ela os chamou de Hope, Liam e Isaiah. Eu não podia deixá-los. E eu sabia. Eu sabia que um dia, você os veria. E que seu coração saberia. Porque apesar da dor, você sempre foi bom. Richard não conseguiu responder. Um nó na garganta o sufocava. Olhou para as crianças adormecidas ao lado da mãe. Elas eram lindas. Frágeis. Vivas. Reais. Ele não sabia se eram parentes de sangue. Mas o destino não mentiu. Eles estavam ali. Juntos. Ao chegar à cobertura, Richard pediu à sua equipe que preparasse os quartos, refeições quentes e roupas limpas. Ele não explicou nada. Estava em choque. Mas uma coisa era certa, ele nunca mais os deixaria ir. Nos meses que se seguiram a esse encontro inesperado, a vida de Richard Langford mudou completamente, não para o caos, mas para algo muito mais formidável para um homem como ele, a humanidade. Ele deu à sua mãe, Margarete, um teto sobre a cabeça, reservando uma ala inteira de sua cobertura, transformada para o conforto dela, com um canto de leitura, vista para o Central Park e uma pequena e íntima capela que ele havia equipado para que ela pudesse rezar em paz, como em sua antiga igreja no interior. Quanto às crianças, ele não esperou. Noah, o mais velho por alguns minutos, calmo e observador, Elias risonho e destemido, e Grace animada, sonhadora, ferozmente protetora dos irmãos. Ele contratou os melhores advogados para iniciar o processo legal de adoção. Os papéis foram assinados 6 semanas depois. Ele tremia levemente ao assinar a última página. Ele não os chamava mais de crianças. Ele os chamava de seus filhos. Mas não foram os advogados ou os documentos que o mudaram. Foram os pequenos gestos do dia a dia. Ele contratou tutores, sim, e psicólogos especializados para ajudá-los a superar o trauma das ruas. Mas, acima de tudo, ele próprio se envolveu. Aprendeu a fazer panquecas, a fazer cabanas com lençóis na sala, a responder 1000 vezes a mesma pergunta sem perder a paciência. Ele nunca imaginara o que seria um lanche alegre e compartilhado. Encontrou-o ajoelhado no tapete, com as mãos cheias de geleia. Ele também aprendeu a ouvir silêncios, o de Grace quando a noite caía rápido demais ou de Noah, quando um barulho alto o fazia pular. Ele não os forçava a falar. Ele simplesmente estava lá. Aqui. Todas as noites, o imenso apartamento, antes tão vazio, ecoava com risadas, passos apressados,
gritos de alegria e desenhos colados nas paredes com fita adesiva, apesar dos protestos dos decoradores. Na sala de estar, um gigantesco afresco feito com folhas de papel A4 mostrava uma casa colorida, com 6 janelas e um sol sorridente. Acima, uma palavra escrita desajeitadamente à mão. Na nossa casa. E à medida que sua vida interior florescia, seu negócio também florescia. Richard convocou sua diretoria. Seus sócios ficaram inicialmente desconcertados com este novo Richard, menos apressado, mais presente, capaz de adiar um voo particular para buscar Grace na aula de teatro. Mas eles também ficaram tocados e inspirados. Ele lançou uma nova fundação. Fundação Margaret Hope para mães solteiras, órfãos, crianças abandonadas ou desabrigadas. Seu discurso de lançamento percorreu o país. Na inauguração do primeiro abrigo no Brooklyn, uma multidão se reuniu, jornalistas, autoridades eleitas, famílias. Mas os holofotes estavam voltados para Richard de pé, com os trigêmeos nos braços, todos os 3 vestidos com uma mistura de simplicidade e orgulho. Margaret, sentada na primeira fila, tinha os olhos marejados e juntou as mãos. Richard falou. Ele não tinha anotações. Nenhum discurso preparado. Você pode ser um milionário, e pobre de significado, ele disse com uma voz calma, mas vibrante. Levei muito tempo para entender que o maior legado não é o que você deixa no banco, mas o que você deixa no coração dos outros. Seguiu-se um silêncio. Depois, aplausos. Alguns choravam. Ele também chorava, baixinho. Ele não se arrependia, exceto talvez por ter esperado tanto tempo para se deixar amar e amar em troca. Mas agora ele estava vivo. De verdade. Todas as noites, depois que as crianças iam para a cama, ele andava descalço pelo corredor, segurando uma caneca de chocolate quente. Nas paredes, os desenhos dos trigêmeos substituíram as telas de arte moderna. Foguetes, casas, monstros amigáveis. E sempre, em algum lugar, um homenzinho de cabelos pretos e óculos, cercado por 3 corações vermelhos. Richard frequentemente parava em frente a um desses desenhos. Ele sorriu, lentamente, profundamente. E no reflexo da janela ele não viu mais um homem poderoso. Ele viu um pai.